No Acre são 7 horas e 17 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Para esse terceiro bloco, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador da República, Márcio Bittar, do MDB. Senador, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Eu que agradeço a você, a TV Rio Branco. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e poder conversar um pouco daquilo que está acontecendo em Brasília, que diz respeito à sua vida, à minha vida, à vida de todos nós brasileiros, acrianos, que estão nos assistindo. É um prazer. Senador, quando o senhor fala de tudo aquilo que está acontecendo em Brasília, o que a gente vê, o que a gente presencia diariamente aqui no Bom Dia Rio Branco, são parlamentares que foram eleitos nas eleições passadas, seja para o cargo de deputado estadual, deputado federal, até mesmo senador, governador, etc. e tal, que quando chegam, quando começam a esmiuçar, a conhecer de perto a realidade, se assustam. Quando você chegou em Brasília, o senhor se assustou com a realidade do país e com o que temos aí de perspectiva, digamos assim? Com todo o respeito e carinho a todos aqueles que se elegeram, eu não posso fazer um julgamento pelos outros, eu posso fazer um julgamento por mim. Eu estou fazendo em Brasília exatamente o que eu disse que faria na campanha. As propostas que eu estou apresentando na área do meio ambiente, na área da segurança pública, na área da educação, que eu já estou com 3 projetos prontos para apresentar, o apoio que eu dou ao governo Bolsonaro, e não é uma questão pessoal, o Bolsonaro ligar para mim ou não altera nada, eu dou apoio porque eu tenho 100% em mim a concordância de que ou nós fazemos as mudanças econômicas que defendemos na campanha, ou não tem futuro para o Acre nem para o Brasil. Então, eu não me surpreendo com nada do que eu estou vendo lá, ao contrário, eu estou entusiasmado. Evidentemente, que eu sei do momento difícil que estamos passando. Aqui o meu querido amigo, Gladson Cameli, meu governador de estado, se não fosse ele, talvez nós não tivéssemos ganho o governo. Então, eu que trabalhei 20 anos para tirar do Acre um modelo que nos levou à falência, eu sou grato ao Gladson pela disposição dele de, no meio do mandato de Senado, se colocar à nossa disposição, senão nós não venceríamos o governo. Mas as dificuldades que o Gladson passa, que nós passamos hoje no Acre, entre outras, você vê vários amigos do seu exército que querem uma oportunidade do governo, que não tem, o Estado parado, sem empresa, sem indústria. Então é um momento difícil, dói o coração. Você vê pessoas do teu exército que estão desempregados e que não cabem no governo, não cabem no teu gabinete. Mas o que estamos fazendo, é lógico que não é uma resposta imediata para quem está agora sem emprego. Mas o que estamos fazendo, nós em Brasília, eu, Gladson aqui, é para que amanhã essa crise tenha passado. Então, eu não me surpreendo com o cenário do país e do Estado, porque eu já estudava os números do mandato federal, a campanha de governador, etc. Então, agora, temos que ter coragem, sem demagogia barata, e enfrentar os problemas. Vamos, Previdência Pública. Nós, no Congresso Nacional, quero dizer isso olhando para a Câmara, estamos acabando com um monte de aposentadoria especial. Olha o caso do Acre. Um dia desse eu me assusto, porque eu sempre lutei contra a pensão de ex-governador, sempre, desde o primeiro semestre do meu mandato de deputado estadual. Aí um dia desse eu pego uma lista que o Estado soltou, tem 40 pessoas, eu pensava que eram só os ex-governadores. Mas tem os beneficiários. Mas isso não tem cabimento, tem mais de 40 ex-governadores, tem pessoas que têm mandato e recebem como ex-governador, que tiveram mandato e recebem como ex-governador. Quando o senhor fala assim, o senhor está falando do presidente do seu partido também? Flaviano Melo? Não é pessoal. Não é pessoal. Nós estamos acabando com a pensão dos políticos. O Congresso Nacional tem um monte de parlamentar com 40, 50 anos aposentado, ganhando 20 mil, 50 mil. Tem um monte de gente no judiciário, desembargadores, juízes, ganhando 200 mil, 80 mil. Aí, a esmagadora maioria do povo brasileiro, que esse é que paga a conta, ganha quanto? Um salário.
contribui da mesma maneira como quem ganha 100 mil. Não, ao contrário, contribui proporcionalmente com muito mais. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil compõe 90% da quantidade de pessoas. Então, a reforma que estamos fazendo, acabando com as aposentadorias precoces e milionárias, é para proteger esses 90% do povo brasileiro que ganha até 2 salários. Porque se continuar assim, pensão especial para um monte de gente, no executivo, no legislativo, no judiciário, aquela professora, aquele professor humilde, vai lá na boca do caixa daqui a pouco para receber seu dinheiro, não vai ter, porque quebrou o Brasil. Nós tínhamos algumas coisas no Brasil que tinham que ter mudado. Aposentadoria integral. Como é que você faz a conta? Como é que você... É o que acontecia no Brasil. E ainda tem um monte de gente que vai se aposentar assim. Você trabalha 25, 30 anos. Aí você economiza 11% do que você recebe. E aí você se aposenta e vai receber 100%. Quem que está pagando o resto? Olha a conta. É uma conta que não fecha. Não fecha? Quer ver outra conta que não fecha? Aqui no Brasil, a demagogia política fica assim, não, coitadinho do fulano, coitadinho do ciclano. O Estado paga, como se o Estado fosse em Marte e essa conta não fosse paga por você. Agora, eu preciso chegar para você e dizer o seguinte, de cada funcionário que uma empresa contrata, ela paga 2. Quando o Estado começa a subsidiar, é como se eu chegasse para você e dissesse o seguinte, olha, quanto tu recebe? Aí tem 3 mil reais. Pois é, daqui para frente, você vai tirar 500 reais do seu salário para pagar esses benefícios, esses privilégios. Subsídio é isso. Vamos fazer uma conta. O Brasil tem cerca de 110 milhões de pessoas na ativa. Nós temos 50 milhões que estão na informalidade. Dos 110. Portanto, eles não estão contribuindo com 1 centavo para a aposentadoria. Mas aqueles que envelhecerem vão receber, porque a esmagadora maioria vai depender do benefício de progressão continuada, ou do fundo rural. Então, se nós não mudarmos isso, daqui a pouco, os que mais precisam, que são os que ganham menos, não vão ter como receber. Então, é preciso fazer a reforma da Previdência, sim. E outra coisa eu quero dizer, mais uma vez olhando para a Câmara, eu escuto de vez em quando alguns dizendo o seguinte, todos temos que fazer sacrifício. Qual é o sacrifício? Aposentar com 55 anos, como é o caso da Polícia Civil? Isso não é sacrifício, rapaz. Aposentar aos 60 anos, professores e professoras, não é sacrifício. Os funcionários públicos estão vivendo 80 anos de idade. Aqueles que já estão no sistema hoje, que já passaram das mortes violentas, quando você tira os homicídios no Brasil, quando você tira as mortes no trânsito, a idade média já passou de 80, dos que estão no sistema. Então, ou a gente muda para acabar com um monte de privilégios que são pagos por aqueles que mais trabalham e que menos ganham, ou não vai ter mais como pagar. Aí, além disso, vamos vender um monte de empresa estatal. Para que o Brasil tem 160 empresas estatais? Para político indicar afiliado? Para dar naquilo que deu na Petrobras? É aquilo? Ineficiência? É igual quando se fala da Petrobras, o pessoal tem um negócio de, a Petrobras é nossa. Eu costumo dizer que a Petrobras é de um grupo pequeno que se beneficia dela. E quando roubam, como roubaram, como saquearam, aí, diferentemente de uma empresa privada, que os donos é que quebrariam, diferentemente disso, quando é uma empresa estatal como a Petrobras, e o PT com seus aliados saquearam, e aí não teve, todo mundo que estava naquela panela, tudo que é partido praticamente, quem pagou a conta? O povo brasileiro, o acionista, o pobre coitado que ao longo de 30, 40 anos pegou o seu dinheirinho e foi lá comprar umas ações da Petrobras. Eu conheço senhora de 80 e tantos anos, que a economia que tinha era a açãozinha da Petrobras. Então, quem pagou a conta, quem paga a conta do desperdício, da roubalheira de um monte de empresas estatais que servem de cabide de emprego para política, a gente assiste isso direto. É você, é esse que estão me assistindo. Então, o Brasil tem que passar pelas reformas. As reformas, Tião, não são do Bolsonaro. Essa é uma agenda que é do país. Ou o país faz essas reformas, ou não tem futuro. Por isso que 27 governadores estão apoiando. Os governadores de esquerda estavam fazendo um joguinho. Iam lá em Brasília e com
confessavam em Brasília que precisavam da reforma. Chegavam no seu estado e fazia aquele discurso fácil, mas irresponsável da esquerda, dizendo, não, vão tirar dos mais pobres, que é a mentira. Quem tirou do mais pobre foi eles, foram eles, que colocaram 13 milhões de pessoas no olho da rua. Aí, o que nós fizemos, porque eu ajudei a fazer isso? Viramos para os governadores que estavam fazendo esse tipo de jogo, e disse, não tem problema. Se vocês são contra a reforma, vamos tirar os estados da reforma. Na hora que o governo e nós, trabalhei para ajudar a fazer isso, dissemos para eles, se vocês não querem, a gente tira vocês da reforma. E vocês que fazem a reforma de vocês nos seus estados. Qual foi a reação dos governadores? Não. Por quê? Porque não há. Hoje, os 27 governadores sabem que tem que fazer a reforma. 2.500 prefeitos de municípios, prefeitos e prefeitas de municípios brasileiros que têm previdência, sabem que tem que fazer. Então, estourou. O Brasil veio dando privilégio para um monte de gente, agora a conta tem que ser paga. E não tem mais condições de continuar dando privilégio. Ou então não vai ter estrada, não vai ter desenvolvimento, os nossos filhos e netos não vão ter futuro, não vão ter aposentadoria. Senador. Assim, só para terminar, eu quero dizer assim, aqui está falando alguém que não tem aposentadoria, que não tem previdência, a não ser da minha vida particular, privada, né? Senador, o senhor durante o processo eleitoral, o senhor tinha e observo que continua tendo, posições muito firmes daquilo que o senhor defende, daquilo que o senhor pensa e que o senhor acredita. Um dessas suas defesas era com relação à questão da segurança, mudança de códigos, disso, daquilo, outro. O governo Bolsonaro apresentou o primeiro pacote de medidas. Correto. Em que o estado do Acre será beneficiado nesses pacotes que incluem a segurança pública? Segurança pública, para devolvê-la à normalidade, que ela perdeu completamente o controle no Brasil inteiro, ela precisa de um pacote de medidas. No caso do Congresso Nacional, qual é o nosso papel? É endurecer as leis. Não há cabimento, eu cansei de falar isso na campanha. Como é que um policial, irmão teu, filho nosso, brasileiro, acriano, prende um bandido na sexta-feira, aí vem uma audiência de custódia e solta o cara na segunda? Quer dizer, o policial que tem pai, que tem mãe, que tem filho, ele pensa assim, mas meu Deus do céu, eu vou me arriscar de novo, aí lá naquele bairro, arriscar a minha vida para prender um cara para na semana que vem, ele está solto. E então, muitas vezes o que foi preso ontem passa na frente do policial e debocha dele. Então, o nosso papel, o que é que cabe ao Congresso Nacional? O Congresso Nacional tem a obrigação de endurecer as leis, que é o que nós estamos fazendo. Eu não tenho dúvida que esse ano, que é o primeiro ano dessa legislatura, ao terminar, o Congresso vai ter dado uma contribuição positiva para esse que é o seu papel, que é endurecer as leis. Uma parte desse pacote do Moro, na verdade eu apresentei 4 projetos de leis e 2 projetos de emenda constitucional, PEC, que são mais duras do que a do Moro. O Moro. Quais são elas? O Moro, por exemplo, não mexe na idade máxima de pena. O Brasil tem um limite máximo de 30 anos. Quando se estabeleceu o limite máximo de 30 anos, o Brasil vivia 60 anos, 50 anos. Hoje está em 80 anos. E ele não mexe com isso. É um dos projetos que eu apresentei. E o senhor defende que a pena máxima seja de quantos anos? Para fazer uma correção da longevidade nesse período, coloco ela em 50 anos. E ao colocar a pena máxima em 50 anos, você aumenta proporcionalmente o período de prescrição. Então hoje, a pessoa matou uma família inteira, na paulada, no requinte de crueldade, ele já era reincidente, etc. No máximo ele pega 30 anos. E com 20 anos, se ele fugir, quando passa a terminar 20 anos e um dia, ele se apresenta na delegacia, na Polícia Federal, e pede um atestado de bom antecedente, eles são obrigados a dar. Então eu proponho um aumento para 50 anos da pena máxima, e aí a prescrição também aumenta proporcionalmente para 30 anos. Há no Brasil um sentimento de impunidade. Tem pessoas que matam, tiram vidas, com 2, 3 anos estão no meio da rua. Então isso gera um sentimento de impunidade. Cansei de falar na campanha. Tudo que eu conheço dos estudos, das realidades do mundo, apontam que o primeiro e mais importante fator para coibir a violência é punição. É o sujeito que matou, que estuprou, ele pagar a conta. Quando a sociedade percebe que, olha, não dá mais, agora estão pegando e estão fazendo pagar a pena, esse é o principal, não é o único, mas é o principal motivo da violência, é a impunidade. E o senhor acredita, então, que
partindo desse ponto de vista, que o maior aliado, então, de quem pratica qualquer crime no país é a impunidade? É a impunidade, sem sombra de dúvida. Veja, educação é um problema, desemprego é um problema. Saúde é outro problema. Então, mas se você colocar, como a esquerda vive dizendo, a vida inteira, que o desemprego resolve o problema do desemprego, que você resolve o problema da segurança, é um preconceito. Você veja, nós temos quase 13 milhões de brasileiros desempregados. E nem por isso se tornaram estupradores. Nem por isso foram matar. 13 milhões de pessoas. Então não é o desemprego que torna alguém estuprador. Não é o desemprego que torna alguém assassino. Então, não é que o desemprego não seja um problema grave. E para encarar o problema do desemprego, nós estamos tendo coragem de fazer as reformas econômicas que o Brasil tem que fazer para que a economia volte a crescer. Agora, a segurança pública, mais do que o problema do desemprego, que de fato alguém desempregado acaba roubando um bujão de gás, que é um crime bem menor, que é outro tipo de situação, se resolve com punição. Repito, não é só isso, mas é fundamentalmente o que combate violência é punição. É o camarada que mata, que estupra uma família, tira a vida de uma família, ele pagar a conta dele. Ser condenado e pagar pelo aquilo. Quando isso acontece, aí é um país que volta a ter controle. Zerar, nunca zera. Não tem país do mundo, né, que zerou o homicídio. Nunca vai ter. Mas ele vem para a normalidade que o Brasil perdeu há muitos anos. Senador, meio ambiente. O que o senhor tem defendido lá no Senado Federal que Posso olha, deixa eu fazer um pedido a você, a quem está nos assistindo e até sinceramente, de forma carinhosa, a colegas teus de profissão. Estudem um pouco. Eu vejo colegas de profissão seu dizendo coisas sobre o meio ambiente que é absolutamente ignorância. A floresta traz a chuva, a floresta não faz chuva coisa nenhuma. A gente esqueceu as lições básicas do ensino fundamental. São os defensores daquela chamada florestania que vocês tanto condenavam? Não só eles que levaram o Acre para a falência. Eu disse ontem, a Marina, a quem eu respeito, o Jorge Viana, que também sempre teve meu respeito, Chico Mendes, toda essa história, eles tiveram um laboratório para provar que estavam certos e entregaram o Estado para o meu amigo Gladys, muito pior do que o que pegaram. Muito pior, quebrado. Aí as pessoas todas dependendo do governo, porque não tem emprego, não tem atividade econômica, Estado parado, paralisado. Por que não deu certo? Porque a proposta era irrealizável. Então, veja, o que é que eu defendo? Eu disse isso na campanha. O único lugar do planeta que o sujeito tem 100 hectares de terra, ou 1.000 hectares de terra, e que ele é proibido de trabalhar em 80% dela, no caso nosso aqui, é no Brasil. Isso não existe. Então, o Estado brasileiro desapropriou a propriedade privada. Na prática, a propriedade privada no Brasil, na área rural, é uma peça de ficção. O Estado desapropriou, não pagou o produtor rural, e ainda transformou o produtor rural no fiscal da sua área. Ele pagou por ela, ou a família dele, ele tem que ser, ainda por cima, o fiscal da área, que ele não pode trabalhar, porque se alguém tirar uma árvore lá de dentro, ou causar qualquer dano ambiental, se o proprietário não for o primeiro a ir lá na delegacia, no IMAC, no IBAMA, é ele que vai pagar a conta. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Então, o que é que eu estou propondo? A volta à racionalidade. Quer dizer, você vinha num sistema, qual era o sistema? Tudo podia se fazer na área rural. Estou falando do proprietário rural. Tudo podia fazer. Bom, aí o que nós descobrimos? O ser humano. Não dá para permitir que o dono da terra faça tudo o que ele quiser. Vou te dar um exemplo da razão disso. O igarapé passa por uma área. Ora, só que esse igarapé passa pela minha área, mas ele vai depois chegar em Rio Branco. Então eu não, mesmo sendo proprietário de uma área que ele passa, eu não posso fazer o que eu quiser. Porque se eu jogar veneno dentro daquele rio, inseticida, etc., se eu desassorear, se eu tirar a mata ciliar... Se eu fizer uma barragem... Rio Branco vai pagar. Então, não podia continuar aquela mentalidade de que o proprietário podia fazer o que quisesse
na sua área, só que a dose foi exagerada demais. Então, é nem 8 nem 80, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu entendo que agora é hora de voltar a ter um equilíbrio. O que temos no Brasil de área protegida, nenhum país do mundo tem. O Brasil soma 66% da sua vegetação nativa intacta. E aí você fica vendo umas loucuras. O que é loucura? Como é que você viabiliza o Acre? Você tem uma faixa de fronteira de 150 quilômetros que dá insegurança jurídica. Ninguém vai querer investir numa área dessa com o seu capital ou pegando dinheiro emprestado numa área de 150 quilômetros de faixa de fronteira que não te tem segurança jurídica nenhuma. Aí você tem outro monte de reservas indígenas, área extrativista, aí a pequena propriedade privada que sobra nas margens das rodovias, que é onde você tem o acesso um pouco mais facilitado, 80% dela você não pode mexer. Inviabilizou o Acre. O que é que eu disse ontem na comissão? O meu mandato só faz sentido se eu perceber ao longo de 8 anos, se Deus me der saúde e vida daqui a 8 anos, se ele tiver ajudado a trazer resultado. Esse movimento ambientalista xiita, ideológico, para que ele nos serviu? Para que ele serviu para o Acre? As pessoas estão no meio da mata do mesmo jeito. Quantas mães já perderam seus filhos nos seringais, nos ramais, como ainda acontece hoje, porque não tiveram tempo de chegar numa cidade. Eu já passei por pessoas há, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, lá em Sena Madureira, eu fui fazer uma viagem na área rural, 16 dias, eu e o Edson, pegamos 3 animais da fazenda e fomos andar por lá. No primeiro dia, nós fomos até o quilômetro 46 da BR-364, rumo de Manuel Urbano. E lá, quase chegando no lugar que a gente ia entrar, uma turma veio, eles vieram com uma rede, com uma pessoa que foi mordida de cobra. Aí a gente entrou, já era no meio da tarde, já para o final da tarde, e ninguém ficou sabendo naquele momento. Nós passamos dias andando no projeto que nós fomos visitar. Quando chegamos no quilômetro 16, de volta, que aí fizemos um almoço, toda a estrada fechada, inverno e tal. Aí ficamos sabendo, o rapaz morreu. Quer dizer, então, nós temos que dar solução para essas pessoas. Nós temos que dar condições que elas vivam. Você não pode pegar professores das universidades, ONGs, que acham que falam em nome da sociedade, quando na verdade a sociedade, olha como é que está no Acre. Então, é preciso que haja uma racionalidade. Quer dizer, o projeto que eu apresentei com o Flávio Bolsonaro não fala em reserva indígena, não fala nas PPPs, que são as áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares, em costa de morro e tal. O que eu estou defendendo e defendo, e não é novidade para ninguém, eu cansei de dizer isso ao longo desses 20, 30 anos, o que eu defendo é que o dono da sua terra, o proprietário da sua terra, não pode ser expropriado pelo Estado, sem indenização e ainda ser fiscal da sua própria terra sob pena de pagar o preço. Senador, quando o senhor diz então que tem que dar condições para as pessoas, então o senhor trabalhará, pelo que eu entendi, de uma forma bem incisiva para tentar tirar alguns municípios do estado daquela questão do isolamento. Lógico. Na campanha tinha um documento que dizia do compromisso, lógico que você não faz isso sem o executivo, mas o Gladson, nós estamos em sintonia, nós somos do mesmo grupo. Eu já disse várias vezes, mas nunca é demais repetir, eu me sinto responsável pelo governo. Eu disse várias vezes, a responsabilidade não é só do Gladson, ela é minha também. Eu e ele, nós estamos juntos, ele, Petecão, Maílza, nós estamos juntos. Os problemas que temos que enfrentar e estamos enfrentando, mas temos a mesma linha. Então nós defendemos na campanha que Taumaturgo, Santa Rosa, Jordão, Porto Walter, Jordão, eles têm direito a ter um acesso via terrestre. Aí eu me lembro na época que um colega jornalista seu me perguntou, mas isso vai passar por uma reserva? É isso que eu ia te perguntar agora. Isso não tem um problema ambiental? E eu respondi para eles, amigo, problema ambiental no Acre é fome. As pessoas ficam falando e elas flutuam, como dizem os jovens, né? Dança na maionese, parece que estão falando da Europa. Eu estou falando de pessoas lá do Jordão, lá de Santa Rosa, de Taumaturgo, de Porto Walter, que se tiver necessidade grande de um hospital à boca da noite, vai ter que passar a noite inteira, pedir para o prefeito
Se o prefeito tiver condições, se tiver um avião, para tirar aquela pessoa. Se Deus prover... E tiver misericórdia. Porque muitos não têm tempo e morrem ao longo da noite, morrem ao longo do dia. Aliás, muitos não conseguem nem chegar à sede da cidade. Quer dizer, não tem cabimento você ficar adorando uma árvore. Lá na Restauração, que é uma comunidade do município de Taumaturgo, a comunidade, quase 100 pessoas, foram construir na mão uma pista para que o avião pudesse descer, entre outras coisas, para salvar vidas. E as pessoas do meio ambiente denunciaram, foram todo mundo para lá, quase que prende. Só não prenderam porque eram quase 100 pessoas. Aí você veja que loucura, porque tinha uma samaúma no meio do lugar que eles estavam fazendo a pista de pouso. A samaúma é mais importante do que as vidas. Eu, como cristão, eu só cultuo Deus. Agora, as pessoas passaram, esse movimento passou a ser tão radical, que uma samaúma era mais importante do que uma pista que pode salvar pessoas. Então, essas pessoas, seres humanos, que foram convidados para vir para o Acre. O Acre teve 3 processos migratórios. O primeiro coincide com a grande seca, a maior seca que o Nordeste já teve, e olha que não tinha indústria, hein? Você vê como é que o negócio do meio ambiente tem muita mentira. A maior seca registrada no Nordeste foi na segunda metade do século retrasado. Coincidiu com a descoberta do látex, da seringueira e da importância desse produto. Então as pessoas vieram para cá pela seca do Nordeste e pela necessidade que tinham aqui de explorar essa nova matéria-prima. Depois da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro e o governo dos aliados na guerra pediram para os pais dessas famílias virem para cá, repovoarem os seringais, porque os aliados precisavam desse produto. E depois de tudo isso, a recompensa que essas famílias têm é ficar isolada no meio da floresta, com seu filho no colo, com febre, sem ter como tirar para trazer aqui no médico, no hospital. E isso é meio ambiente? Amigo, a maior obra de Deus e a coisa que o homem tem acima de tudo que preservar é a vida humana. Para terminar esse assunto, Tião, eu tive, da minha parte... Claro. Esse final de semana, não é segredo para ninguém, eu sou o que eu sou. E nunca fiquei mentindo do meu passado. Todo mundo sabe que eu não nasci no Acre. Eu nasci em São Paulo, no interior de São Paulo. Lá, minha mãe e meu pai me fizeram numa cidade chamada Ribeirão Corrente. Só que quando a minha mãe... Porque nós morávamos na fazenda, uma fazendinha. Então, na época, meu pai e minha mãe me fizeram lá, como os outros irmãos. Só que quando era o momento do parto, a minha mãe vinha para Franca, que é bem pertinho, na casa dos pais dela, que eram sírios, que vieram da Síria casados, para ela ficar com a mãe e tal, e parteira. Né? Então, por isso eu nasci em Franca. E logo em seguida voltamos. Meus primeiros passos na vida foi nessa fazendinha, nesse município chamado Ribeirão Corrente. E a minha mãe sempre volta lá, tem parentes vivos e tal. E quando foi agora, nessa Semana Santa, eu convidei a Márcia e fui de carro, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Fui até Franca, Ribeirão Corrente, onde... De carro? De carro. É perto, de Franca para lá, de Brasília para lá, não é longe. Para quem é acostumado, eu já andei 3 mil, 4 mil, 5, 6, 10 mil quilômetros em um mês, não é problema. E de lá, fui a Guaxupé, que é a cidade já de Minas, que é perto onde meu pai morreu. Papai passou mal aqui em Rio Branco, eu fui com ele para São Paulo, desci em Campo Grande, minha mãe subiu no voo, ele foi para São Paulo, ele foi desenganado e saiu para a casa de uma irmã, lá em Guaxupé, e lá ele morreu. E eu fui vendo riqueza. Olhava do lado esquerdo e direito, era plantação, 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 desde Goiás. Milho, soja, café. E eu vendo aquela riqueza, Tião, nem que eu não quisesse, ao mesmo tempo, vinha na minha cabeça o Acre. A vida do nosso povo. Está longe de ver essa riqueza aqui no Acre? Então, e quem que nos proibiu de fazer isso? Quer dizer, aí São Paulo se acabou? Porque plantaram? Porque aproveitam? Porque cultivam? Lógico que não. Então, quer dizer, por que nós somos proibidos? Quer dizer, e aí você pega assim, o IDH de São Paulo, é muito maior do que o nosso? Lógico que é. Mas lá não só deixaram produzir, como incentivaram. Então, o que eu quero? Eu quero ver o meu Estado se enriquecer. Eu quero ver o meu Estado, que eu tenho orgulho de representar. Eu tive, Tião, nessas décadas, eu tive várias oportunidades de ir embora do Acre. Eu fui convidado pelo Eduardo Braga para ser secretário de Estado dele. Eu fui convidado pelo Rubens Furlan, que é prefeito, de novo, de Barueri, uma cidade milionária, no entorno de São Paulo,
para ir lá trabalhar com ele como secretário, já há tempos atrás. Fui convidado pelo Reinaldo Azambuja, governador de novo do Mato Grosso do Sul, quando se elegeu a primeira vez, e a todos os convites que eu recebi na minha vida, eu disse não, a minha história é no Acre, eu só não nasci aqui. O que eu quero para o estado que eu amo? Eu quero que ele progrida, eu quero que as pessoas tenham acesso. Quando eu faço essa viagem que eu fiz agora de carro, como outras que eu já fiz na minha vida, na hora vem o Acre na minha cabeça. Quer dizer, por que nós fomos proibidos de fazer produção? Não há milagre, Tião. Deus nos deu os recursos naturais. Se nós só ficarmos olhando para eles a vida inteira, não tem estrada, não tem ramal, aí você quer fazer uma estrada, você quer fazer uma ponte, lá vem as ONGs que estão ligadas, não todas, mas quase todas, estão ligadas a interesses econômicos dos Estados Unidos, da Europa, que no caso do agronegócio são nossos adversários. Aí vem dizendo que não pode fazer. Então, vamos progredir, vamos trazer progresso para o Acre. É só assim que esses milhares de homens e mulheres que foram os seus antepassados convidados para vir para o Acre serão recompensados. Não há outra forma de fazer. Então, quando eu apresento um projeto como esse no Congresso Nacional, eu estou fazendo aquilo que eu disse em campanha. E mais uma vez digo às pessoas que esse tema ele é tratado de forma muito ignorante. Quer dizer, é preciso estudar um pouco. Né? Eu fui um exemplo de aluno. Depois que eu já era deputado federal, eu voltei a estudar. Até o Narciso Mendes, uma vez ligou para o meu gabinete, o Narciso é o maior barato, né? Ele ligou para o meu gabinete quando eu era deputado federal a primeira vez, perguntou onde é que eu estava. E a secretária, dizendo, rapaz, doutor Narciso, ele não está aqui não e tal. Eu disse, homem, onde é que está esse homem? Não, ele está estudando. Ele disse, não, homem, não deixa esse rapaz estudar não, porque sem estudar já está onde está, se estudar ninguém segura e tal. Isso é um Narciso Mendes, né? Que é um sedutor. Ele disse que eu sou sedutor é ele e tal. Mas o que eu tenho apresentado e o que eu tenho estudado é para dar conta de fazer um mandato à altura da honra do povo acriano. Mas das poucas aulas que eu tive, eu me lembro que a gente aprendia o que é. De onde vem a chuva? Da nuvem carregada. Aonde é que a nuvem carrega? Ela carrega da água. Toda vez que você abre a televisão à noite, quando as pessoas vão fazer do clima na Terra, porque na verdade o nosso planeta devia chamar água, como disse o Guilherme Arantes, porque só dos oceanos são 71% de água. Então, de onde é que vêm as correntes todas oceânicas? Então, de onde é que as nuvens carregam? Elas carregam da água. Então, é das águas do planeta que evaporam, que vão para a nuvem, e chega um momento que há o choque e essa água cai. Não é da floresta. Eu vou levar para a Câmara, para o Senado, climatologistas, né, e vou trazer ao Acre. E vou dar a oportunidade, e já convido, pessoas que pensam diferente. Quando essas pessoas cientistas vierem para cá para dar uma outra visão dessa versão xiita ambientalista, que diz que é o homem que aumenta o clima na Terra, compareçam. Abram a mente. Quem sabe a gente não pode construir uma convergência em que você preserva os igarapés, as nascentes de água, mas ao mesmo tempo liberta o nosso homem para ele também progredir. A vinda dos cientistas será junto com o ministro Ricardo Salles? O Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, vem primeiro. O Ministério do Meio Ambiente, ele tem, entre outras, não é só... Porque a ideia do meio ambiente nos últimos anos, para nós aqui, Amazonas, ficou uma coisa assim, é uma polícia proibindo, né? Mas, na verdade, você tem problemas gravíssimos que são meio ambiente. Por exemplo, saneamento básico é meio ambiente, também é saúde. Está confirmada a vinda do ministro? Está confirmada a vinda do Ricardo Salles, dia 23 e 24 do mês que entra. Você sabe que eu tenho lutado e defendido há muito tempo que o maior problema ambiental que o Acre tem é o problema da alagação do rio Acre e a escassez no verão. O que você quer mostrar para o ministro? Eu quero mostrar aquilo que eu já disse para ele lá no gabinete e outros encontros, que ele precisa nos ajudar a resolver o maior problema ambiental do Acre, que é a questão do rio Acre. Eu já consegui com os senadores da legislatura passada, 5 milhões e meio, graças a Deus, hoje o Tiago, que é o nosso secretário de infraestrutura, conseguiu cadastrar o governo, o Gladys vai ter esses 5 milhões e meio para fazer o primeiro passo, que é o estudo do problema, para que aí venham as empresas de engenharia, aí o Gladson, com o tempo, vai eleger qual é o projeto que resolve o problema, e o ministro já se comprometeu que essa obra
que é um problema gravíssimo para o Acre, para quase todos os municípios e para Rio Branco, ele utilizará recurso do Fundo Amazônico para nos ajudar. E vamos incluir também a questão do saneamento. Então ele está vindo aqui, hoje eu vou, com o governador, combinar melhor essa agenda. Na reunião da bancada a gente já discutiu um pouco a ideia dela, né? E agora com o governador, para acabar de trabalhar. Enfim, então assim, passa pela pasta do meio ambiente, não só, e é isso que está mudando, né? Não só a orientação daquilo que não se pode fazer, mas também um pouco das soluções. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se falou tanto em meio ambiente no Acre, e os governos da Frente Popular ficaram conhecidos como que governos da floresta e tal, e não fizeram nada, vou repetir, nada no meio ambiente. Eles não plantaram uma árvore em Rio Branco. Rio Branco não é arborizada. Então o governo que chegou ao poder dizendo que eram os cuidadores do meio ambiente, não deram conta de replantar árvore em Rio Branco. Eles não se envergonharam de ter o canal da maternidade que joga detrito, fezes, urina no meio, na cara de todo mundo. Quer dizer, então cuidar do meio ambiente é solucionar problemas. Então o Ministério do Meio Ambiente não pode ser aquele órgão que só diga o que não pode fazer. Tem que dizer o que pode ser feito. Tem que ser, e ajudar financeiramente. E é para isso que ele está vindo aqui. Senador, tem algo que você queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Eu quero mandar um abraço a todo mundo, pedir a Deus que continue nos dando saúde e força. Eu estou convicto do que tenho que fazer. Quero repetir que dói muito no coração ver pessoas que estiveram conosco 20 anos e que estão desempregados ou então subempregados e que não tiveram oportunidade ainda no governo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não cabe todo mundo no governo, como não cabe todo mundo no meu gabinete, não tem jeito. E o que nós não podemos deixar de fazer é ter coragem de fazer as mudanças que o Brasil e o Acre precisam, que é para a economia voltar a aquecer. Quem pode dar conta desses 13 milhões de desempregados não é o gabinete de ninguém. Somando o gabinete de todo mundo não vai dar conta nunca, e nem governos. Aliás, quebraram por isso também. O que vai dar conta de absorver esses quase 13 milhões de pais e mães de família é a economia no Brasil voltar a crescer. E para isso tem que ter a coragem, não pode ser demagogo num momento tão crítico quanto esse do Brasil e fazer as reformas que o país precisa fazer. Então é a palavra de esperança. Eu não estou dizendo aqui, Tião, algo que eu não acredite. Eu estou falando, como sempre fui, algo que eu estou 100% convencido. Nós vamos melhorar o Brasil e o Acre. Agora tem que consertar os erros que o... E aí não foram erros só do PT, não. No caso da Previdência, são erros que vêm vindo. Fernando Henrique Cardoso sabia que tinha que fazer a reforma da Previdência, o Lula sabia que tinha que fazer, a Dilma, todos os comandos de partido político do Brasil sabem que tem que fazer, apenas alguns que não apoiam é porque são na oposição e não querem o benefício do governo. Mas o Brasil tem que fazer as reformas, sim. Senador, nosso tempo está mais do que estourado esse BG aí, dizendo encerra. Mas eu não poderia deixar de, claro, para mim a única entrevista em que... O senhor não está esquecendo de nada? Não sei. Sim. Da Márcia Vittal. Tá nunca, então, nunca faz nenhuma conversa aqui sem fazer os seus elogios à dona Márcia Vittal. Ela disse que queria vir comigo hoje, né? Mas aí nós estamos sem funcionário em casa, no apartamento, aí ela estava falando algumas coisas, eu digo, Márcia, eu vou cuidar e assista o programa, ela deve estar assistindo. Um beijo, amor da minha vida, já vamos para 31 anos e vai até eu morrer. Eu vou morrer primeiro que ela, mas eu quero morrer velhinho. Que é para não dar chance de nada. Você veio aqui e não falava da dona Márcia Vittal, não participou do programa. Obrigado, sucesso. Obrigado, Tião. Um abraço, fique com Deus. 7h57. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser e haverá de querer, nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo com mais um Bom Dia Rio Branco. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até segunda.